Olá, sejam muito bem-vindos em mais uma tarde especial aqui no Conexão e Diálogo. Sim, todas as quintas-feiras você sabe que sempre trazemos uma pauta interessante para ampliar o seu conhecimento e as boas práticas. Eu estou em boa companhia. Eu estou com a Wilcilene Souza, ela que também gosta de ser chamada de doutora Branca. Ela é empresária, contadora, advogada, há mais de 20 anos trabalhando para trazer segurança para muitos empresários. E hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária no Brasil, os impactos, né, na vida profissional e empresarial e que nós precisamos ampliar sobre as novas tendências. Bem-vinda, doutora Branca. Obrigada, muito obrigada. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite e agradeço também aí a oportunidade da nossa classe vir se expressar, né? Nós que somos aí uma peça importante nessa reforma, estamos aqui à disposição e agradecendo você. Olha, hoje é dia de esclarecer muita coisa, porque todo mundo, de algum modo, precisa conhecer sobre a reforma tributária e até numa linguagem bem simples. E para a gente já começar esse bom bate-papo, o que seria, então, a reforma tributária? Para começar a falar antes das novas atualizações. É verdade. A reforma tributária, minha amiga, ela é uma reforma estrutural, né? Você está falando aí de uma reforma tributária de legislações que eram, né, da época da guerra. Então, assim, a gente hoje traz, né, a reforma tributária, ela entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2026, nós já estamos na reforma. Né? Nós, brasileiros, já entramos o ano na reforma tributária e essa transição ela vai até 2033, para você ter noção do tamanho dessa reforma. Ela é totalmente estrutural, ela vem para impactar as empresas, impactar nós, né, da sociedade, e isso traz para a gente, não só para o profissional, mas também para você, consumidor, para você se adaptar. Isso vai fazer o quê? Você correr atrás e entender como essa reforma vai se comportar ao longo desses anos. Dada essa questão, que é transformação e mudança, nem todo mundo está preparado. Aquilo que, porventura, funcionava de um jeito até 2026, né, agora vai ser colocado dentro de uma nova dinâmica. Num exemplo prático, o que viria a ser isso para o empresário? Olha, tem muitos empresários que ainda procuram a gente e falam assim, essa reforma vai vigorar? A reforma ela não vai vigorar, ela já está em vigor, né? E isso traz uma transformação dentro das empresas muito grande, do empresário ter que mudar sistemas contábeis, mudar sistemas fiscais, mudar forma de emissão de nota, mudar emissor de nota, transformar, revisar preços e contratos. Então, é uma reforma totalmente estrutural, onde traz realmente toda uma readequação das empresas, não só das empresas, da comunidade em geral, e fazer com que o empresário pense diferente, porque a reforma ela vem não só trazer nova estrutura, mas como extinguir imposto, trazer novos impostos, novas alíquotas, e isso vai fazer total diferença na atuação dos empresários. Doutora Branca, porque a gente tem a liberdade que ela gosta de ser chamada assim, mas falando imposto, a gente já sabe que os corações ficam, né, um pouco aquecidos. E a senhora falou sobre adequações. Tem algum benefício dado ao imposto que todo mundo tem uma má impressão? A palavra em si ela já não é boa, né? E todo mundo pensa, pagar imposto, ou seja, vai ter algum benefício nesse sentido onde vai amenizar alguns quadros, alguns cenários nesse sistema novo? Olha, de imposto ninguém escapa, né? Eu costumo falar isso para os clientes, né? Cliente, imposto, né, a gente não vai escapar. Qualquer ofereção de receita no Brasil tem que oferecer tributação. E a gente traz para a comunidade, né, mostrando para vocês que a reforma ela traz benefícios e também traz adequações e traz ainda aqueles setores que a gente já entende que vai ter impacto no maior tributo. E isso vai fazer com que todas as pessoas se adequem. As empresas refaçam suas tabelas de preço. Traz algum benefício? Traz. Né, para as empresas. Ela vai entender melhor e separar melhor seus custos. Vai ter que reeducar sua equipe, e isso a gente olha, nós como os profissionais, a gente está olhando como um benefício, porque a empresa que está desorganizada, ela vai ter que se organizar para operar.
né? O profissional, o empresário amador, ele não vai ter mais chance, porque ele vai ter que se adequar. E para a sociedade, o que traz de bom, né? Para a sociedade, vai ter vários benefícios no sentido de cashback tributário, que a gente fala, né? Que você, ao comprar, você exigindo nota, você vai juntar ali crédito, vai ter diferenciações de produtos, como produtos de cesta básica, medicamento. Então, tem benefícios. E para as empresas, as adequações para a comunidade em geral, que ela fique de olho no que vai acontecer, até mesmo para ela atuar, para ela saber o que fazer, né? E a gente está ali orientando as pessoas, a população em geral, para que ela possa também ir com a gente nessa reforma. Já entendeu o recado, né? A doutora Branca está dizendo aqui que não tem como você escapar, mas é uma palavra generosa. Você, na verdade, está sendo adequado a andar dentro de uma legislação, está legalizado, agir de maneira prudente, responder pela questão fiscal, tributária, com segurança, aprendendo esse novo sistema para, então, garantir um sucesso para mais anos de atuação em relacionamento com o consumidor. Então, os bastidores de uma empresa, né, de fato, precisa estar se adequando a essa nova realidade que, nesse estudo do governo, eu acredito que a gente tem que também olhar pelas questões dos benefícios. Então, já que não tem como escapar, então se adequa e tudo fica mais leve para você administrar. E aí, para o consumidor, a senhora trouxe algumas curiosidades, né? Eu acho que boa parte, porque nem todo mundo é empreendedor, né? Se bom a gente analisar, a maioria não é empreendedor, é intraempreendedor, mas o empreendedor e o empresário já está meio que acostumado. Se ele não sabia como trabalhar, eu devo dizer assim, não é por falta de orientação, porque a cada dia mais especialistas como a doutora Branca têm dado essa possibilidade de maneira mais fácil para você entender como operar o seu negócio. Então, eu não sei qual é o setor que você está atuando, mas quais são os setores que sofreram? Eu vou amenizar um pouco essa dor, né? Quais são os setores da economia que mais irão, né, ser alcançados por essa nova tributação? Todos os setores, nós todos vamos ser alcançados pela tributação, pela essa nova tributação. A gente separou assim, qual é o setor que mais vai ser impactado, né? Qual o setor que mais vai pagar imposto com essa reforma? A gente já tem uma escala, a gente percebe que o setor de serviço, principalmente as seções de mão de obra, elas serão os setores que vão pagar mais imposto, dependendo do setor que ela opera. E o setor de comércio, por exemplo, vai ter um benefício, aonde ela vai poder também trabalhar e operacionalizar ali os créditos tributários. A reforma tributária, ela traz uma dinâmica muito legal, que é os créditos tributários, quando você consome, quando você compra, você ganha direito a crédito tributário que você pode diminuir na sua guia de imposto. Então, é essa troca que ela está trazendo. E o que mais que traz de bom, né? Qual outro setor? O setor de serviço é um setor que a gente entende do impacto, o comércio vem com essa situação, e o setor de varejo, a gente entende que ele ganha na sua simplificação, da sua operacionalização. Por quê? Porque a reforma, ela traz uma unificação de imposto, né? Ela traz, ela suprime alguns impostos e coloca imposto único, que vem substituir um ou dois, o IBS, o CBS, vem substituir impostos federais e municipal. Então, o empreendedor que escutava falar PIS e COFINS, essas duas siglas vão sumir e vão ser substituídas por IBS, CBS. Para quê? Para minimizar e para diminuir essa complexidade que hoje a gente sabe que existe na legislação tributária, e o governo ele vem com esse intuito, minimizar, diminuir, para que todos possam entender um custo tributário de um produto. Olha, eu sei que parece assim tudo muito novo, novas siglas que a gente vem acostumado, né, há mais de, né, enfim, um século, vamos colocar dessa forma, com uma prática, mas calma que vai ser devagar, que você vai aprender, entender, sempre esteja sob a direção de um profissional para que você não erre nem faça na sua independência, porque tem um pouco disso, tem um empresário que ele, né, acha que ele já entende, já está com a experiência, e aí ele deixa, né, de usar de um serviço que pode tirar ele de algumas situações complicadas para essa nova adaptação. Nesses desafios, doutora Branca, porque assim, a cabeça pensa de um jeito, o empresário vem acostumado de uma maneira. Os anos se passaram e ele, às vezes, vai mostrar uma certa resistência. Como é que nós vamos lidar com essa resistência?
Olha, a gente já está tendo resistência, né? Porque hoje o que que a gente está passando? A gente entrou na reforma e a gente está passando pelo período de transição, como eu falei. Ela é a partir de 2026 até 2033. Então, ela vai gradativamente alcançando os setores, alcançando os impostos, botando gradativamente as alíquotas novas, e a gente já sente alguns empresários ainda resistentes a fazer essa transformação, a se adequar a novas regras da reforma. Só que o governo ele está nesse período e vai ter uma hora que vão surgir multas para aqueles que não se adequarem. Porque ninguém vai estar, né, isento de estar adequado a essa reforma tributária, essa nova legislação. Tem muitas coisas que estão na legislação e ainda não foram implementadas, porque falta legislação para isso, mas já está tudo previsto. A Receita Federal ela tem um cronograma de implantação e a gente segue, e nós, como profissionais, a gente fica ali atento a todas as implementações. Olha, o prazo da implementação de X coisa é agora, e a gente vai orientando o empresário para que ele vá se adequando, e a gente sabe da resistência, né? O empresário, ele realmente, às vezes, por ter muita experiência, ele quer lidar de alguma forma diferente do que está escrito, mas hoje a gente já não pode mais agir assim. Por quê? Porque por causa da tecnologia, a gente sabe que existe IA para tudo, e hoje as fiscalizações praticamente são todas eletrônicas, né? A fiscalização passou a ser eletrônica, então não tem mais aquele fiscal na tua porta, é tudo realmente eletrônico, através de portais. E a gente fala para os empresários, tem que adequar, porque ninguém vai estar isento dessa adequação, ninguém vai estar isento dessa reforma. Para a gente amenizar aí alguns corações e assim responder, imposto, existe algum imposto que vai ser extinto? Não tem imposto extinto, tem impostos que vão ser readequados em outros, né? Então, por exemplo, PIS e COFINS, ele vai ser substituído por IBS, IBS e CBS, ICMS, PIS, COFINS, ISS, ICMS, IBS e CBS, entendeu? Então, assim, são siglas que eles, né, ICMS todo mundo sabe, ISS todo mundo sabe, e eles vão passar a ser substituídos por essas novas siglas. Para você ver, são 4 impostos que vão ser reduzidos em 2. Né? Não é uma falsa impressão? Não é uma falsa ilusão? Não, explica um pouco mais sobre isso. Não, são adequações. São adequações, né? Os impostos, eles terão seus mesmos destinos, município, Estado, União Federal, e eles passam a ter unificações para ser uma forma mais prática da arrecadação, é uma forma mais prática do contribuinte, da empresa entender, né, quais impostos, porque hoje tem empresa que tem tributação que no mês ela recebe 4, 5 guias, né, tudo separadinho, e acaba que isso é uma complexidade. E o governo, querendo simplificar isso, unifica isso num único imposto, onde lá dentro eles mesmos, né, se dividem entre estados e municípios, mas é uma falsa impressão. A gente diz que é uma substituição e uma simplificação. Dada a circunstância sobre adequações, a gente tem algum risco de aumento nessa carga tributária para alguns segmentos, ou todos terão um alinhamento? A gente fala que a reforma ela veio para simplificar, né, e para unificar. Mas a gente sabe também que alguns setores serão impactados diferencialmente. Por quê? Porque são serviços diferentes, são produtos diferentes. A gente tem um imposto que ele vai ser diferente para os produtos que são prejudiciais à saúde. Né? Por quê? Porque é diferenciado. Então, o IPI ele não vai ser extinto. Ele vai ser extinto, não extinto para os produtos do Amazonas, né? Então, a gente tem uma tentativa de unificação, né, para tentar simplificar esse tributário nosso, que é muito complexo, mas a gente entende que as alíquotas elas vão aumentar, sim, por conta de toda uma unificação que vai ser feita, uma repartição entre estados e municípios, para que isso aconteça e as pessoas venham entender, né? A ideia é que as pessoas venham olhar o sistema tributário nacional menos complexo, né? Um monte de sigla, né? Você vê que
4 siglas vão ser unificadas em 2. Então, é esse o entendimento, é que as pessoas olhem numa nota fiscal e percebam na nota fiscal quais os tributos estão lá. Então, isso é um novo formato de nota fiscal. Dada a preparação, porque toda mudança provoca uma inquietação, né? Só a notícia de saber que vai ter uma mudança na carga tributária já deixa muitos empresários inquietos, porque sempre se pensa no aumentativo. Então, dada a essa temperatura, né, e que vai até 2033, certo? Então, vai levar um tempo, mas mesmo assim tem quem já queira se antecipar. Então, como é que eu vou me preparar para isso? O governo estabeleceu algum tipo de programa para que o empresário comece já a se familiarizar? As associações, né? Enfim, as comunidades contábeis, tudo já está sendo envolvido, porque assim, é uma mudança que vem até desde a sala de aula, porque nós temos ciências contábeis, então até o professor vai ter que mudar a nomenclatura que ele há 20 anos ensinava, né, em PIS, CONFINS e assim, alíquota. Então ele vai ter que tratar agora com essa mudança da reforma tributária até na sua grade curricular, ela vai transformar. Né? Então, assim, como é que está essa mentalidade? Vão ter treinamentos, o governo vai implementar isso, onde o empresário ele pode ir para aprender, já para saber como vai se adequar. Ele vai ter que ficar na mão de um contador? Não necessariamente ele precisa ficar na mão de um contador para entender. Tá? Ele precisa do contador, porque o contador ele tem a prerrogativa de fazer declarações e algumas situações que somente é prerrogativa de contador. Mas ele pode, sim, tem vários canais que ele pode entender, né, várias associações. Os profissionais da área de contabilidade, eles podem ter esse apoio no CRC mesmo, o CRC Amazonas, ele tem essa programação de atualização, inclusive até o itinerante, CRC itinerante, ele leva essas atualizações tributárias, está com uma campanha para Manacapuru, Tefé, Itacoatiara, por quê? Para alcançar os colegas do interior e para que eles possam também estar se adequando, né, para levar esse serviço à comunidade, porque a gente presta um serviço realmente para a comunidade. Costumo dizer que nós, contadores, e nós, advogados, nós somos o mensageiro, né, do governo, porque ele implementa uma legislação e a gente que vai dizer para a comunidade como aquilo vai funcionar, como aquilo vai ser implantado, como aquilo vai ser operacionalizado. E isso faz com que a gente também corra atrás de atualização, para que a gente possa estar transferindo para você como é que isso vai se comportar. E o empresário, ele não pode ficar sem entender, né? Ele precisa entender para que ele possa também ajudar nessa transformação, para que ele possa entender que uma solicitação de um novo sistema, de uma adequação, uma atualização de um novo sistema, não é mero pedido, sim uma adequação para atender legislação. E como é que a senhora está enxergando? Porque, assim, toda empresa tem ali um vínculo, né, como um fornecedor e que é uma empresa contábil. Dada essa questão de preparação, como é que a senhora está enxergando as empresas, né, que trabalham nessa assessoria contábil? Elas também estão preparadas para esse volume, porque é um volume que vai ser dada a questão mesmo de procura dos clientes. Você acredita que já está todo mundo, porque há um conselho? Não, todo mundo já está dentro dessa preparação para que o empresário ele se sinta mais seguro? Exatamente. O Conselho Regional de Contabilidade ele dá esse apoio, né, aos profissionais, para que o profissional leve para a comunidade toda essa atualização, até para levar um serviço com ética, né, com toda uma atualização. O profissional de contabilidade, ele está ali no apoio, né? Aí como as empresas estão, né, se adequando para atender toda essa demanda? As empresas, nós empresas, né, que eu me incluo nisso, nós estamos estudando dia e noite e dia. Porque é uma legislação grande, né, tem muitas implementações, tem muitas regulamentações, onde a gente tem que entender para aplicar. A gente está tendo que aprender tudo novo. Quando eu fiz a faculdade de Direito, estava ali na transição do novo Código Civil. E a gente tinha o Código Civil novo e o velho, para que a gente pudesse ter o parâmetro. E a gente está mais ou menos dessa forma, né? O antigo e o novo. E as empresas, até 2033, Liane, elas vão ter que lidar com as duas tributações, para você ter noção de como vai ser o dia a dia de um contador. Ele vai ter que lidar com a tributação antiga e a tributação nova, vão andar as duas em paralelo.
Então, ele vai ter que praticar a antiga e praticar a nova. E isso vai ser um desafio. E o profissional da contabilidade, ele realmente vai ter que dar esse apoio, ele vai ter que estar atualizado com essa legislação, ele vai ter que correr para conseguir seguir com isso. Eu acredito, porque a demanda certamente deve aumentar, né? Então, assim, dada essa visão, nós já estamos preparados para essa demanda, né, na visão da consultoria estratégica, porque quem não está, vamos assim, chamar para esse ponto de vista, quem não está regularizado vai ter que se regularizar. Quem não andava muito alinhado vai ter que se alinhar. E aquele que já andava, porque sim, né, empresários que têm todo um cuidado e tal, e ele já tinha, ele vai ter que se adequar. É um conjunto de 3, né, eu diria, numa classificação, andando nessa nova, né, tributação. Então, a demanda vai aumentar. Nós temos consultoria o suficiente? Temos. Olha, eu tenho um dado para você muito legal, né, que eu escutei da boca do presidente, né, o doutor Caria, que no primeiro trimestre desse ano, houve 58% de baixa no pedido de baixa de inscrição, porque os primeiros trimestres do ano, as pessoas geralmente pedem baixa porque não vão exercer, né, a profissão para o resto do ano, então eles querem reduzir esse custo. E esse ano foi diferente, não teve, né, o pedido de baixa foi reduzido em 58% e aumentou automaticamente o pedido de inscrição no conselho. E recentemente houve uma reportagem onde fala que o serviço de contabilidade está crescendo, está sendo mais procurado, e a gente entende que isso vem por conta da adequação e dessa reforma tributária. Por quê? Porque o profissional da contabilidade, ele é a peça, né, que está ali no meio, que vai implementar e que vai ajudar o empresário nessa adequação. O empresário, ele espera dessa assessoria, dessas consultorias, essa orientação, ele espera de nós, porque ele sabe ser empresário, ele visa o lucro, ele quer, né, ele pensa empreendimento. E nós, contadores, a gente pensa como diminuir imposto, como adequar melhor, como andar dentro de uma legislação, como andar legalizado, como estar legalizado. E isso é uma parceria, anda lado a lado. Olha, é um zelo e um cuidado especial do Conexão e Diálogo sempre trazer uma pauta que, nesse momento, precisa e é necessária. Então, é sobre uma necessidade. Há uma demanda e nós estamos trazendo ela para você. Haverá mudança, na reforma tributária, já está nos principais meios de comunicação. Então, nós estamos diante de uma profissional, doutora Branca, já está trazendo esse alerta para você que é empreendedor, empresário ou profissional e até mesmo o consumidor em geral. Nós estamos diante de uma nova informação e que nós vamos aprender de maneira, né, a medida devagar, já que o prazo dela para concluir é até 2033. Mas o certo é que você já esteja ciente de que necessita de uma consultoria estratégica e que todos já estão se antecipando para que você seja melhor acolhido naquilo que vai chegar nas mudanças, seja para novidades, né, em atualizações, ou para aquilo que você, de fato, já vai entrar e começar de maneira correta. E dada essa experiência e desse desafio, né, que é uma visão que a gente está aqui conversando e amadurecendo, e aí vai ter um aumento. Como é que ficam os profissionais que estão iniciando agora? Aquilo que eles não vão ter contato, porque o passado vai ficar para trás, né? E eles já vão começar numa nova linguagem, ou seja, não vai ter conversas com os que são mais pioneiros, né? Vamos colocar assim. Eles já vão começar num novo formato. Então, ela vai ser esquecida mesmo, ou nós ainda temos assim esse prazer de lembrar dos impostos quando a gente diz assim, naquele tempo era melhor. Será que a gente vai voltar para esse cenário? Olha, eu vou te falar, os novos, né, profissionais, até os estudantes mesmo, como você falou, vai ter contato, sim, com a legislação antiga, até pelo prazo, né? Uma faculdade aí de contabilidade são 4 anos. A gente tem um período de transição aí de 7. Então, as empresas vão estar trabalhando simultaneamente com as duas legislações. Simultaneamente, a gente vai estar fazendo coisas da tributação nova e coisas da tributação antiga. Então, os profissionais, a gente não vai esquecer por 7 anos, mas depois de 7 anos, ela tem que ser esquecida. E eu te digo, sinceramente, como profissional, que as pessoas vão dizer assim,
Ainda bem que isso mudou. Por quê? Porque isso vem justamente para melhorar. Eu olho não com relação a tributos, porque tributos a gente consegue minimizar o impacto tributário através de um planejamento. O planejamento tributário, aí, com um profissional da contabilidade, um advogado tributarista, consegue fazer, né, ações dentro de legislação que diminui imposto. Eu estou falando de um olhar organizacional, onde as pessoas organizadas vão sentir menos impacto, como você falou, e os desorganizados vão sentir o impacto, vão reclamar, mas é porque está desorganizado. E a reforma ela vem alinhar para organizar. Sabe aquela situação que a gente fala assim, vai bagunçar para organizar? A reforma vai fazer isso. Doutora Branca, tem uma pergunta que eu acho que vai ser, assim, algo que a gente escuta, e eu vou me representar aqui em uma classe, tá bom? Sabe aquela história assim, o contador ligou, é uma tribulação no coração, não vou falar no termo, né? O empresário em si, ele quer ter o relacionamento, ele sabe da importância, ele tem aquilo como algo valoroso, mas quando é a ligação do contador, ele já pensa assim, qual é o problema? Como é que fica, né, essa questão, realmente, que é um rótulo. Quando o contador liga, é um imposto para pagar. Como é que você enxerga isso para a gente fazer esse fechamento mais leve, mais suave? É verdade. A gente tem esse rótulo, né, de que o contador aí já pensa que é problema. Mas hoje, nós profissionais da contabilidade, eu digo que a contabilidade ela mudou. A contabilidade, ela deixou de ser aquela contabilidade lá que a gente só fazia guias, né? Nós, inclusive, tínhamos esse também, né? Nós éramos guardadores de livros. Para hoje, a gente se tornar um profissional consultivo, aquele profissional que te consulta, que te aconselha, que te dá direcionamento, né? Ah, não faz mais guia? Faz guia. Mas hoje a tecnologia está tão grande que se você implementar um sistema de acordo com a sua técnica, as guias já vão sair automático. Por quê? Porque implementou no sistema um planejamento tributário e o próprio IA gera guia de acordo com a técnica implementada. Então, hoje o contador, a gente tem esse estigma de olhar assim, ai não, já vem problema. A gente sabe que a gente tem esse estigma de problema, mas a gente está tentando tirar porque a tecnologia está nos ajudando. A contabilidade, ela deixou de ser aquela contabilidade antiga e eu digo assim, contabilidade ou você ama muito ou você odeia. No meu caso, eu amo bastante, entendeu? E essa automação tem tornado as coisas mais fáceis. Ninguém mais é esquecido de um imposto para pagar, porque lá está a emissão de maneira automática, porque o sistema está facilitando a nossa vida. E quando você está nas mãos de um profissional que te traz essa segurança, você não tem erros sobre aquilo que deve ser pago, uma vez que ele foi consumido e foi, assim, uma relação dada na questão comercial, seja com serviço ou com produto. Combinado assim? Exato. Olha, não estou defendendo a classe, não, mas estou fazendo a minha parte. Ameniza, quando o contador ligar, fique em paz, é porque está tudo em ordem. Doutora Branca, eu queria agradecer a sua participação. Muito obrigada por essa leveza e de estar aqui trazendo um tema, né, que talvez era um esclarecimento para alguns que estavam ali com alguma dúvida, mas ela vai ser um exercício, vai todo mundo começar nesse treinamento. Então, eu entendi bem e eu espero que você também em casa tenha entendido. Então, eu gostaria de agradecer aqui a sua visita. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo pela conexão, né, que já fala, pelo diálogo, isso é importante, essa informação para a sociedade, saber o que está acontecendo através de programas como o seu, que leva leveza, e a gente conseguir transferir para eles de uma forma leve e que eles possam também vir com a gente, se adequar. E eu agradeço a oportunidade, a nossa classe agradece essa importância que você dá a esse assunto, isso é muito importante, né, imposto que ninguém foge, então, obrigada mesmo pela presteza. Eu fecho com uma mensagem. Não fuja da sua obrigação. Lembre, pagar o imposto também é algo que você tem produzido com uma boa relação comercial que todo mundo precisa. Então, eu vejo você no próximo encontro, Conexão e Diálogo. Acompanha a gente aí nos bastidores, acessa o Instagram e certamente você vai ver os bastidores e vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre algo que é o novo na nova tendência e aqui em especial a reforma tributária. Te vejo na próxima quinta-feira. Bye, bye.